Apresentamos as Bem-aventuranças do Apocalipse, um podcast do GRESG com Cristina Salgado, no qual o Apocalipse de João, um livro bíblico ainda muito mal compreendido, se revelará como fonte de sabedoria espiritual, conforto e inspiração. Vamos juntos? Queridas pessoas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Abençoado seja o nosso estudo de hoje. Que a espiritualidade amiga nos ampare e oriente e que Jesus esteja conosco em nossos corações. Que assim seja. Dando prosseguimento ao nosso estudo, falaremos hoje sobre a terceira bem-aventurança do Apocalipse de Jesus. A terceira bem-aventurança está no capítulo 16, versículo 15, que diz: Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Resumidamente, essa bem-aventurança nos diz para estarmos vigilantes, uma vez que, em verdade, não saberemos o momento exato em que a transformação da humanidade acontecerá. Vamos refletir por tópicos? Primeiro tópico: bem-aventurado aquele que vigia. Em Mateus 26:41, Jesus, antes de ser crucificado, diz como advertência: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orar é buscar estar em sintonia com o alto, de forma que estejamos em sintonia com a fonte superior da vida. Vigiar significa estar em permanente vigilância, de forma que tenhamos o espírito fortalecido para suportar os desafios constantes que aparecem na nossa caminhada. É uma advertência valiosa para que possamos refletir sobre os esforços que empreendemos para vencer as nossas demandas. Podemos, com isso, refletir também sobre o despertar da nossa consciência, para a busca permanente de uma consciência lúcida que estabelece a diferença entre a maioridade e a minoridade espiritual, trazendo em nós o caminho para alcançar a consciência desperta e saindo da consciência adormecida. Vejamos. Por aqui, seguimos como espíritos em evolução. E para que essa evolução ocorra, necessário se faz ainda os desafios que temos em nossa jornada. Temos os ensinamentos e esclarecimentos que Jesus nos deixou. Dessa forma, é possível evoluir com menos dor, menos sofrimento. Orar é o meio pelo qual pedimos as assistências necessárias à espiritualidade superior. Mas vigiar é o nosso dever de casa. Vigiar o nosso comportamento é que nos faz menos propensos a cair em tentação. Para nós, é importante que as duas ações caminhem juntas para que consigamos alcançar a evolução que viemos buscar aqui. Orar, como vimos, é elevar os nossos pensamentos ao alto e devemos fazer isso com o nosso sentimento mais profundo. É um momento entre nós e Deus. E, claro, contamos com a espiritualidade superior como intermediária nesse ato. Vigiar, como já vimos, trata-se de manter a atenção sobre o que pensamos, sentimos e como agimos, procurando não cair em tentação. Segundo tópico: guardar as suas vestes. De uma forma muito simples e não desconsiderando a complexidade do assunto, podemos dizer que o ser humano encarnado tem o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Entre um e outro temos o perispírito. Quando estamos encarnados, o perispírito é o elo entre o nosso espírito e o nosso corpo. Quando desencarnamos, o perispírito serve como meio de manifestação do nosso espírito. E o que é o perispírito? É um envoltório semimaterial, também chamado corpo fluídico ou etéreo. Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessários à vida no plano físico, daí sendo considerado um modelador do nosso corpo. Fazendo uma analogia, o perispírito é a vestimenta do nosso espírito. Quando reencarnamos, entre os muitos propósitos que temos, está o de vencer as nossas más inclinações, evoluindo a nossa condição moral e espiritual.
É através do corpo material que recebemos na reencarnação, através das nossas atitudes e condutas diante da vida, que vamos alcançando essas conquistas e o nosso espírito vai se depurando, tornando-se mais fluido. Assim, vamos alcançando a condição de reencarnarmos em mundos mais fluidos. E o nosso perispírito, ou seja, a nossa vestimenta, vai necessitando ser mais fluida também. Enquanto não conseguimos alcançar esses propósitos, os nossos espíritos e perispíritos continuam densos. Na questão 182 do Livro dos Espíritos, vamos observar o comentário de Allan Kardec que diz, abre aspas, à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distanciadas, percepções que desconhecemos. Vem pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorso, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral, e isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência, que deseja, assim, abreviar os sofrimentos. Fecha aspas. Dessa forma, podemos crer que guardar nossas vestimentas significa aproveitarmos todas as oportunidades que a reencarnação nos oferece, de forma a empreender esforço para alcançar êxito e superar a necessidade de provas e expiações para a reparação de erros cometidos. Terceiro tópico, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos diz que mesmo espíritos evoluídos trazem na memória erros cometidos, solicitando para a correção dos mesmos reencarnação purgativa, a fim de quitarem seus débitos e estarem em conformidade com a lei. Andar nu pode significar deixar expostas as suas mazelas, de forma que outros espíritos possam vê-las. Assim, é preciso que tomemos nossas obras com fervor e nos ocupemos de sempre fazer a nossa parte com o nosso melhor. Sempre que tivermos consciência de uma falta cometida, que nos apressemos a corrigi-la, de forma que os nossos débitos sejam quitados. Quando lemos que devemos guardar as nossas vestes para não andarmos nus e não se veja a nossa vergonha, é o cuidado que temos que ter com o nosso corpo espiritual, ao qual devemos nos esforçar para tê-lo purificado ou transformado, de modo que tenhamos nele um espelho que reflita as virtudes proclamadas por Jesus nas bem-aventuranças. Guardamos para o final uma observação interessante e não menos importante. Ao anunciar a bem-aventurança, Jesus diz a João: "Eis que venho como um ladrão." O que significa isso? O ladrão é aquele que nos chega de surpresa, sem esperarmos. Assim, devemos entender esse significado, que Jesus chegará sem que estejamos esperando. Mas ainda assim, devemos estar preparados. Então a pergunta que não quer calar é: e Jesus voltará? Bom, para essa reflexão, nós selecionamos alguns tópicos de um estudo encontrado no site verdadeluz.com.br. Esse estudo
diz mais ou menos assim: grande parte dos cristãos acredita numa segunda vinda de Jesus. Até alguns espíritas acham que Jesus vai voltar de alguma forma. Em Atos, no capítulo 2, versículos 17 e 18, Pedro diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Bom, eram coisas que estavam acontecendo naqueles dias. E por isso Pedro acreditava que eles já estavam vivendo os últimos dias. Certamente isso gerou muita expectativa entre os primeiros cristãos. Se os apóstolos de Jesus diziam que era chegado o fim dos tempos e que Jesus iria voltar em breve, eles acreditavam. A crença de muitos deles se baseava apenas nisso. O mundo estava acabando e era preciso aderir a Jesus para ser salvo. Mas o tempo foi passando, o mundo não acabava e nada de Jesus voltar. Os líderes cristãos da época tentaram contornar, exatamente como fazem ainda hoje. Mas será que o próprio Jesus disse que voltaria? Em Mateus 24, 3, os discípulos perguntam diretamente a Jesus sobre a sua vinda. Jesus faz uma série de previsões apocalípticas, que, se nós analisarmos friamente, foram coisas que aconteceram em todos os tempos, eventos naturais do mundo em que vivemos e fatos inerentes ao nosso estágio evolutivo. E Jesus fala, então, da vinda do Filho do Homem. Aí, evidentemente, entra uma questão de interpretação. Aqueles que se acostumaram a acreditar cegamente no que a teologia diz, aqueles que acreditam que Jesus é Deus, o próprio Deus Criador do Universo, eles não conseguem perceber o sentido simbólico desse ensinamento de Jesus. O Filho do Homem, então, é o fruto do homem, o resultado do homem, o homem que há de vir, ou seja, o homem em seu próximo estágio evolutivo. É a isso que Jesus está se referindo. Isso que é interpretado até hoje como a segunda vinda de Jesus, na verdade é a nossa ascensão a um estágio evoluído mais elevado. O que nós podemos concluir com o que vimos até aqui? Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus ia voltar. Como Jesus não voltava, começaram as interpretações das Escrituras a esse respeito. Ninguém naquele tempo seria capaz de imaginar que até hoje, passados mais de 2000 anos, milhões de pessoas continuariam acreditando que Jesus voltaria. No último versículo do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bem, se Jesus está conosco, Ele está quando nós seguimos os seus ensinamentos. Ele não vai voltar, ele não precisa voltar. Esse é o nosso sentido mais profundo e a verdadeira razão de ser no Evangelho de Jesus. Jesus, amigos, vive em nós. Então, o que acharam da nossa reflexão de hoje? Aguardo a todos na próxima semana para refletirmos sobre a quarta bem-aventurança. Até lá!